Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje quero falar mais uma vez de Byung-Chul Han, o filósofo asiático nascido na Coreia do Sul em 1959 que vive desde a juventude na Alemanha. Byung-Chul Han é especialista em temas da atualidade, né? Ele filosofa acerca ou partindo de temas da atualidade e, claro, instrumentalizando a história da filosofia para poder fazer isso, forjando novos conceitos ou utilizando conceitos de autores, né, e autoras da história da filosofia. No caso específico deste livro, que se chama A Crise de Narração ou de Narratividade, é um livro em que ele entabula um diálogo bastante importante com o filósofo alemão Walter Benjamin, né? No caso desse livro, que ainda está sem tradução para o português, é um livro publicado ainda em 2023 na Alemanha e traduzido para o espanhol. Eu estou usando uma tradução espanhola, eletrônica, também de 2023, editado pela Fundo de Cultura, né? Fundo de Cultura Econômica. Eu vou trabalhar hoje o primeiro capítulo, né? Em vídeo anterior eu falei um pouco sobre o prólogo, onde diversos temas são anunciados, esboçados ali, e hoje então nós vamos começar a aprofundar alguns desses temas. O título do capítulo primeiro é Da Narração à Informação, né? Então ele começa dizendo que narração ou narratividade é algo que se opõe à informação, né? Então ele diz, a notícia, estou citando, né? Ou o aviso, que sempre se integra em uma história, apresenta uma estrutura espacial e temporal totalmente distinta da informação, né? Quer dizer, a informação não é uma narrativa do ponto de vista que ele está partindo, né? Do ponto de vista filosófico que ele está partindo, né? Ele diz, a informação é um sintoma genuíno da falta de distância que fazem com que tudo esteja disponível, né? Então ele está dizendo o seguinte, que há uma oposição entre narração e informação, né? Narrar é construir sentido, narrar é fazer, é contar algo de modo que enquanto você conta algo, você transmite uma experiência para outras pessoas, né? Então o narrador é alguém que experiencia algo e que cristaliza essa sua experiência numa forma narrativa e quando narra isso para uma outra pessoa, transmite algum conhecimento, transmite experiência, transmite perspectiva, transmite sentido de vida para as demais pessoas. Ele diz, a informação não, né? A informação é simplesmente uma transmissão de um dado, né? E que faz parte do nosso contexto de inflação de informação, né? Quer dizer, há muita informação sendo produzida na atualidade, mas essas informações não constroem sentido, né? E muitas vezes a informação desinforma, né? É importante que a gente tenha isso em mente. Então ele diz, a aura é narrativa, porque está grávida de distanciamento. A informação, ao contrário, ao suprimir a distância, acaba com a aura e desencanta o mundo. Põe no mundo e desse modo o deixa disponível, né? Então ele está dizendo, a informação é simplesmente algo que é jogado, que é colocado, né? E não traz em si um certo distanciamento em relação àquilo que está sendo informado, né? A narrativa já tem uma certa distância. Por quê? Porque quando narrar é literalmente você pegar algo e mostrar como esse algo se desenvolve ao longo de uma certa temporalidade, né? Se, por exemplo, eu fosse narrar aqui a minha biografia, então eu ia começar lá nos anos 60, dizendo, olha, eu nasci em tal lugar, em tais circunstâncias, aconteceu isso no meu parto, né? A minha infância foi assim, assado, né? Então,
eu tenho que pegar uma temporalidade longa para construir essa narratividade, ou essa narrativa em torno da minha biografia, né? Então, esse distanciamento que é necessário para você construir uma narrativa, a informação não tem, porque a informação está conectada ao campo dos dados, o campo da quantidade, né? Então, hoje nós temos uma chuva de informação, um excesso de informação, e isso não se constitui numa narratividade no sentido de que há um distanciamento e no sentido de que é produzido um sentido de vida para as pessoas a partir daquilo que é narrado. Ele diz assim, ó, o tsunami informativo se encarrega de que nossos órgãos sensoriais estejam permanentemente estimulados e não são capazes de nos conduzir a um estado contemplativo, né? A narrativa sim, a informação não, né? A narrativa conduz a um estado contemplativo. Quando você ouve uma história, você reflete sobre ela, você pensa sobre ela, né? Você se torna introspectivo, você extrai algo dela. Quando você tem uma informação, e sobretudo naquilo que o Byung-Chul Han chama de sociedade da informação, há uma chuva, um excesso de informação. E esse excesso de informação conduz a uma dispersão, conduz a uma estimulação exagerada dos nossos sentidos, e essa estimulação exagerada dos nossos sentidos não produz sentido de vida, significado para as nossas vidas, né? Então é interessante porque nós estamos ao mesmo tempo diante do excesso, e o próprio excesso produz uma falta, né? Se você pensar que, por exemplo, quando eu fiz, né, a minha primeira graduação na década de 80, no final da década de 80, quando eu estudava um tema, por exemplo, História do Brasil, né, fazendo uma pesquisa, você tinha lá provavelmente meia dúzia, no máximo 10 livros fundamentais dentro dessa área, né? Então, eu sabia, por exemplo, que se eu quisesse me tornar um especialista em História do Brasil, eu ia ter que ler esses livros essenciais e talvez mais uns 10, 20 livros dentro dessa área, e eu ia ter um conhecimento bastante razoável de História do Brasil. Mas se eu for fazer isso na atualidade, a infinidade de artigos, a infinidade de livros que são produzidos a todo momento, a infinidade de pessoas leigas e curiosas produzindo informação sobre a história do Brasil, inclusive se aventurando a dizer o que é, ou se aventurando a dizer a verdadeira história do Brasil, coloca o leigo, aquele que não leiga, né? Aquele que não aprendeu a extrair o essencial de cada campo, não sabe distinguir opinião de pesquisa, não sabe distinguir trabalho de um especialista com o trabalho de um curioso, ou uma pessoa curiosa, de alguém que não investigou, não sabe distinguir sequer produção acadêmica, por exemplo, de fake news. Isso gera uma confusão que as pessoas de fato não sabem o que ler, não sabem o que selecionar, não sabem em qual informação confiar. E acho que é isso que ele está dizendo, que a informação se opõe à narração. Eu acho que esse é o sentido. Ele diz assim, Benjamin, né, aqui ele cita explicitamente Walter Benjamin, associava a informação com a imprensa. Para ele era uma forma de comunicação junto com a narração, a narrativa e o romance, né? Tanto é que o texto do Walter Benjamin, né, e que certamente produz um impacto na construção deste livro do Byung-Chul Han, né? O título do livro é A Crise de Narração. Certamente quem já leu Walter Benjamin sabe que ele está aqui utilizando muito do Walter Benjamin e do texto do Walter Benjamin chamado O Narrador ou O Contador de Histórias. Esse texto clássico do Walter Benjamin, que é um texto importantíssimo para quem estuda narração ou narratividade, é um texto sobre um contista, um romancista russo, né? Então,
E ele mostra, né, como as histórias que vão sendo narradas por esse contista russo, como ela está plena de ensinamentos, né, de experiência, de experiências que são transmitidas de uma geração para outra. É por isso que ele está dizendo, ó, nós temos por um lado, né, já no tempo de Benjamin, né, que está ali localizado nas primeiras décadas do século XX, nós temos por um lado a imprensa, né, que era um fenômeno bastante diferente dessa chuva de informações que a gente tem através dos meios digitais, e por outro lado nós temos a produção de romances, de contos, né, a produção literária, né? E ele coloca de um lado a imprensa e de outro lado a narratividade, a narração de ficção literária. Mas com a digitalização, a informação alcança um status completamente distinto, né? Então ele está dizendo, tá bom, o Walter Benjamin percebeu a crise de narratividade, o Walter Benjamin percebeu a distinção entre a produção da imprensa e a produção literária, ou o próprio hábito de narrar ao pé da lareira ou ao pé da fogueira, num fim de tarde, né? Uma comunidade de trabalhadores e trabalhadoras ou uma comunidade familiar. O Walter Benjamin sacou, percebeu tudo isso, mas Walter Benjamin não podia imaginar, né, que a imprensa seria suplantada por essa profusão, por esse exagero de informação que a gente tem na atualidade, e a digitalização do mundo, né, que permite com que as informações circulem de forma muito rápida e descontrolada, né, sem nenhum filtro, né, porque a imprensa ela tem todo um conjunto de filtros, né, o credenciamento do sujeito prático ou acadêmico para se tornar um jornalista, o filtro do próprio editor, né, e por aí vai, né, faz com que aquilo que circulava na imprensa passasse por um certo rigor estilístico, e também o próprio conteúdo fosse filtrado, fosse analisado, e isso também era colocado publicamente, era submetido à análise também do público, né? Hoje é possível publicar sem você se identificar, por exemplo, a Wikipédia, né? Qualquer um pode entrar lá e interferir e colocar informação, inclusive informação falsa. E aí, quem é responsável por isso, né? Quem produziu essa desinformação, né? Então isso nos coloca num patamar completamente diferente de uma inflação de informação e de uma produção de informação completamente descontrolada e anônima, né? E isso coloca as pessoas numa condição em que elas não podem mais discernir o que é fake e o que é verdadeiro, o que é pesquisado, o que é uma informação propriamente de uma invenção, né? A informatização da realidade provoca uma atrofia da experiência presencial imediata, né? Quer dizer, o fato de termos meios digitais que fazem intermediação entre os sujeitos produz uma pobreza de experiência. Aliás, esse também é o título de um dos trabalhos de Walter Benjamin, é um artigo, né, sobre pobreza de experiência que está próximo desse texto, o narrador ou o contador de histórias, onde ele fala exatamente do empobrecimento da experiência das pessoas, e que isso passa pela crise de narração, de narratividade. Quer dizer, as pessoas não se encontram, as pessoas não param ao final do dia, e isso impede que gerações, ou que pessoas mais experientes, ou gerações mais maduras, transmitam as suas experiências para as gerações mais jovens ou menos experientes, né? Bom, e depois ele trata de um segundo tema, que é a conexão entre narração e atenção, né? Ele diz assim, aquilo que é essencial da verdadeira narração, a narrativa, é justamente que a explicação se omite. Isso é muito interessante, né? O que ele está dizendo é que
um bom narrador, ele insinua aquilo que está sendo dito, né? Vamos pensar, por exemplo, numa obra literária, por exemplo, o Haruki Murakami, que é um autor de literatura contemporânea que eu adoro, né? E que li bastante a obra dele, né? Li quase todos os livros dele publicados, né? Traduzidos para o português, né? O grande lance da literatura do Haruki Murakami é que você não consegue entender qual é o fim, né? Você tem que imaginar o fim de um romance, né? Então você pega muitas vezes um romance gigante com 700, 800 páginas, né? Algumas narrativas dele, por exemplo, um Q84 ou Assassinato do Comendador, são produzidos em mais de um volume, então são gigantes. E você fica envolvido com aquela narrativa semanas, né? Submerso naquela história, atento, querendo chegar ao final, e quando chega ao final, tem um final. Mas necessariamente esse final, ele não é dito explicitamente, olha, aconteceu isso tal com o personagem tal, né? Isso é insinuado, né? É o que acontece com uma boa pintura também, né? Você não coloca as coisas explicitamente, isso é insinuado, né? O que coloca a narração num patamar muito diferente da informação, onde as coisas são ditas de forma direta, né? Então, isso, claro, exige que aquela pessoa que está escutando essa narrativa, ou está lendo, acompanhando essa narrativa, ela esteja muito atenta, né? Ela esteja atenta à narrativa e, claro, tenha uma capacidade imaginativa bastante importante, né? E tenha que participar desse processo narrativo, tenha que dar continuidade a esse processo narrativo através da sua imaginação, né? É como se você tivesse que construir narrativamente o próprio fim dessa história. Ele diz: para narrar faz falta um estado de relaxamento. Benjamin declara que o tédio é o cume do relaxamento intelectual, né? E isso aqui é o que está sendo dito desde as origens gregas da filosofia, por exemplo, né? A produção, a criatividade e, claro, também a narratividade são todas elas filhas do ócio, né? Porque o ócio permite um estado de relaxamento e esse estado de relaxamento nos coloca em conexão, né, com a criatividade e para se narrar é necessário ser criativo. E ele diz, aí sim, na sequência, narrar e escutar com atenção se requerem mutuamente. A comunidade narrativa é uma comunidade de pessoas que escutam com atenção, né? Então, claro, o narrador ou a narradora é retroalimentado pela comunidade que escuta o que ele está narrando, né? Se não existe uma comunidade escutadora, não pode existir comunidade narradora, né? Porque, é claro, o narrador é retroalimentado pelo ouvidor, ouvidora, pelo ouvinte, né? Então, por que ele está dizendo isso? Porque nós estamos perdendo essa capacidade de ouvir, né? Porque estamos dispersos pelo excesso de informação, estamos dispersos. Então, o excesso de informação também se opõe à narratividade ou à narração, também porque ele promove a dispersão, enquanto o objetivo da narração é concentrar a atenção e, a partir disso, transmitir experiência, né? E isso não está acontecendo mais na atualidade por causa do nosso estado de dispersão, né? Eu sou professor e quando eu estou dentro da sala de aula, boa parte dos meus alunos está dentro da sala de aula, mas a mente deles está dispersa em outros universos, a partir do celular, do computador, do tablet, né? Então essa dispersão tira a atenção e a falta de atenção estabelece limites para aquele que está narrando, né? E ele diz, estamos perdendo cada vez mais o dom de escutar, né? E é verdade, né? Eu estive lendo o livro de uma psicanalista que foi analisando, né, do Jacques Lacan, o
famoso e conhecido psicanalista francês. E uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu li esse livro é que ela diz: Jacques Lacan sabia ouvir muito bem. Jacques Lacan era excelente em ouvir. E foi a primeira vez que eu parei, quando eu li esse livro, eu parei para prestar atenção e para me perguntar o que significa saber ouvir bem, né? Porque de fato essa é uma habilidade que as pessoas estão perdendo, né? E claro que as pessoas estão procurando fazer terapia, porque uma das coisas que a gente pode encontrar na terapia é alguém que é treinado e que está disposto a ouvir aquilo que a gente tem para dizer, né? Isso porque nós temos aí um sintoma, não só individual, mas coletivo, da perda da capacidade de ouvir. E por isso é que há uma crise também, né? Há uma crise de narratividade. Espero que tenha ajudado a explicitar, a compreender melhor mais este capítulo de um livro de Byung-Chul Han. A gente vai continuar explorando esse texto e espero encontrá-lo ou encontrá-la num próximo vídeo. Um abraço e até lá!